Bom dia, meus irmãos, graças e paz. Mais um domingo de EBD, né? Escola Bíblica Discipuladora, dando continuidade no material da revista Palavra e Vida, o tema da revista Esperança em Tema de Quarentena. Hoje é a aula 4, né? A lição 4, Engajamento Solidário. Essa aula ela tem como texto base texto de Filipenses, capítulo 2, do verso 1 ao 11. Tá? Essa aula foi feita pelo pastor Mateus Dutra Ribeiro. Vamos estar lendo o texto base para nós estarmos iniciando a nossa aula. Diz assim o texto: Portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo do mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade, pelo contrário. Cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Cristo, sendo Deus, estou lendo o título tendo em vós o mesmo sentimento que o verso 5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira à mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E o material, a nossa revista, o autor diz: o coração solidário não é uma escolha para o cristão, é inerente à verdadeira fé em Cristo, em Jesus. Uma vez alicerçada nele, em sua pessoa e em seus atos, percebemos que nessa fé não há espaço para negligência, indiferença e impiedade. Há espaço apenas para uma legítima atitude agregadora que não é egoísta, mas sim, acima de tudo, empática. Não são necessários discursos de natureza política e ideológica para agirmos solidariamente. Apenas um firme compromisso de ter a mesma disposição que houve em Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2, verso 5. Procuramos entender Jesus em seu majestoso ato solidário. O que o motivou? Pergunta o autor. Contra o que ele lutava? Pergunta novamente o autor. E de que maneira o fez? A terceira pergunta do autor nesse início de aula. E a gente espera que a gente compreenda no decorrer dessa aula, que a gente consiga responder, né, ou compreender as respostas dessas questões. O primeiro tópico, que tem como título A Motivação da Ação Solidária, o Amor. Já é a resposta do que o motivou. Pela força das circunstâncias, o mundo se viu obrigado a rever o paradigma da sua convivência social. É algo que vai além dos hábitos de higiene. Percebemos o quanto nossas vidas se afetam mutuamente e pelo isolamento descobrimos a carência que temos
de conveniência física, de convivência física, perdão. Mas é realmente necessário se isolar? Pergunta o autor. Muita gente tem feito essa pergunta. Um debate público se estabeleceu entre aqueles que acham exagero e aqueles que acham fundamental. Entretanto, para o propósito da nossa reflexão, saber quem tem a razão não é relevante. Tá? E essa também vai ser a nossa posição no decorrer dessa aula. Tá? A gente não espera aqui defender nenhum tipo de posição em relação a quem tem razão entre as opções, né, desse debate, né, que infelizmente surgiu em relação àqueles que acreditam que há importância em relação à questão do isolamento social e aqueles que querem uma flexibilização, né, ou tem alguns até mais radicais que acham que não deveria nem ter sido feito nenhum tipo de isolamento. Então a gente não vai entrar nessa discussão, tá? A gente vai se preocupar com o teor da nossa aula. O que deve nos mover em direção ao zelo pelo outro não é a política pública adotada, e sim o amor que decidimos oferecer. Esse amor precisa ser capaz de superar nossas divergências ideológicas e se preocupar apenas com a preservação de quem se ama, mesmo que possa parecer um exagero. Não seria melhor errar por cuidar demais do que errar por expor, do que por expor demais? Né? Indagação do autor. Pelo amor, por amor a esta humanidade caída, Jesus esvaziou-se e assumiu a forma humana, sujeitando-se a todas as dores inerentes a essa condição. Existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, versos 6 e 7. Ato extraordinário, amor inigualável, mas desejável. Esse amor nos faz desapegar do lugar de conforto para servirmos, da maneira que for necessário ao bem que desejamos ao outro. Esse é o genuíno amor de Cristo. É a questão em relação a essa discussão, né? Vamos, de repente, assim, como o autor enfatizou, nesse momento, talvez, o melhor, né, a melhor opção para nós é talvez deixarmos um pouco as questões partidárias, questões ideológicas, e enquanto nação, né, enquanto sociedade, nos unimos em prol de um objetivo comum, que é a segurança, né, a lutarmos para vencermos esse período tão difícil que nós estamos enfrentando, que é essa situação da pandemia que nos aflige. Né? Mas em Cristo, né, a igreja triunfará e nós teremos um resultado muito positivo em nome de Jesus. Já estamos tendo, né, para a glória do seu nome. O ponto 2, o contexto da ação solidária, a morte iminente. Estamos diante da proliferação em escala mundial de um vírus para o qual não temos uma vacina eficiente. Essa ausência de resposta eficiente para impedir a propagação é a causa de toda a dificuldade que vivemos. Houvesse uma vacina própria, poder-se imunizar a população e encerrar todo esse ciclo de cerceamento de liberdade. A reclusão é para a preservação, manutenção da saúde, manutenção da saúde e sobrevivência. A questão que perpassa toda a temática é a luta contra a morte pela vida.
em especial aqueles a quem o vírus representa um potencial mortal ainda maior. Este é o contexto no qual estamos lidando. Um esforço mundial para que haja o mínimo possível de vítimas fatais do vírus. Nossa realidade espiritual é semelhante. Também se trata de uma luta pela vida. O vírus do pecado contamina e condena os mais suscetíveis à morte. E todos somos parte desse grupo de risco, mas agravada por se tratar de condenação eterna. O salmista traduz com perfeição a angústia trazida pela iminência da morte. Que homem pode viver e não vir à morte? Ou livrar-se do poder da sepultura? Salmo de número 89, verso 48. Entretanto, aquilo que fora dramático tornou-se exultante nas palavras do apóstolo Paulo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55. Essa reviravolta radical de condenados para libertos foi proporcionada por Jesus em seu gesto de amor. E com esse amor que confrontamos as diversas faces da morte quando o isolamento é do coração, estamos condenados, mas seremos imunizados do efeito devastador do pecado se aplicarmos esse mesmo amor de Jesus. Ele é a cura para toda a forma de morte. Uma observação aqui, irmãos, em relação à forma como o autor está tratando essa questão do isolamento. Nós já passamos, né, alguns meses de isolamento e hoje algumas atividades já estão retomando. Então, o autor, quando ele escreveu essa revista, foi há alguns meses atrás, tá, irmãos? Então, nós estávamos ainda bem no início dessa situação do isolamento, onde a questão desse conflito era muito eminente, tá? Então, hoje, talvez, ao estarmos ministrando essa aula, talvez essa questão já não esteja mais tão evidente na nossa sociedade, essa discussão, tá? Mas só para os irmãos entenderem, para contextualizar o momento em que a aula foi escrita para os nossos dias, para esse momento atual, tá? Mas a questão desse paralelo que o autor faz, ela permanece e vai perpetuar, porque ele coloca o pecado semelhante a um vírus mortal, um vírus destruidor, assim como a gente tem visto o potencial destrutivo, né, desse Covid, né? E o pecado, ele é pior, né? Porque o pecado, ele não é uma coisa que tem uma vacina, assim, vamos botar a qualquer um, né? Na verdade tem. A vacina só é diferente. Essa vacina, ela é o Senhor Jesus. Infelizmente, sabemos que muitos realmente, irmãos, é algo parecido com o que a gente está vivendo nessa sociedade, né? Aqueles que são contra as vacinas, são contra as questões de imunização da sociedade, né? Da capacidade que a vacina tem de retardar uma doença. Infelizmente, a gente vê hoje um grupo se levantando contra esse método de ação, né, dos órgãos de saúde. E, na verdade, a nossa sociedade, muitos também eles negligenciam a palavra de Deus, né, se negam a Jesus de fato, né, eles fazem a opção contrária. Optaram por não ter contato com Jesus, não querer viver ou conhecê-lo, e parece mesmo até esse grupo de pessoas que se negam a ter contato que se negam a permitir que seus filhos sejam vacinados, enfim.
Só que sem essa vacina de Jesus, é impossível que a gente tenha uma vacina eficaz, vamos botar assim, né, parafraseando, contra a questão da morte que nos leva a um destino eterno. Então, é muito complicado, né, a gente ver que esse paralelo que o autor está falando é uma realidade. Seguindo a aula aqui, o ponto 3, a ação solidária é autossacrifício. O que estamos dispostos a dar por aquilo que acreditamos? Pergunta o autor. No episódio da viúva pobre, observamos uma senhora fazendo do seu pouco seu tudo, enquanto homens abastados faziam do seu muito quase nada. Jesus observava os ricos que colocavam sua contribuição no cofre de oferta. Viu também uma pobre viúva colocar ali 2 moedas pequenas e disse: Em verdade vos digo que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos, pois todos aqueles deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Lucas, capítulo 21, verso 1 ao 4. Através desse episódio, Jesus nos ensina que em seu universo a efetividade não está relacionada ao quantitativo, e sim ao qualitativo. Ofertas expressivas de baixa qualidade moral não significa, quando comparadas a ofertas miseráveis quantitativamente, mas moralmente imensuráveis. Daí a pergunta inicial deste tópico não ser o quanto estamos dispostos a dar, e sim o que estamos dispostos a dar. Quando pensamos na pandemia, certamente alguns já se perguntaram: será suficiente para preservar as pessoas próximas e higienizar com mais frequência minhas mãos? Usar máscara em todo lugar público? Cumprimentar as pessoas de longe? Evitar ao máximo sair de casa? Como minha dificuldade financeira pode ser útil para frear o vírus? São perguntas, né, que alguns podem fazer diante dessa situação que estamos vivendo. Essa e outras perguntas, do ponto de vista quantitativo, estas e outras perguntas partem do ponto de vista quantitativo. O quanto fazer ou não será suficiente? Nesse campo haverá divergências. O engajamento solidário que precisamos não observa as opiniões individuais sobre a efetividade, e sim o que está ao alcance. Desejável seria descobrir a vacina, mas não sendo possível, que se faça todo o possível, porque o propósito não é ter razão sobre o jeito certo ou errado. O propósito é fazer algo por alguém que quero preservar. Qualquer coisa que esteja ao alcance. Mais uma vez, deixando tudo de lado e se focando única e exclusivamente no cuidado às pessoas, no cuidado às vidas. Então, ainda aqueles que talvez eram contrários no início ao período do isolamento, mas que, né, eles puderam, de repente, eles tivessem oportunidade, ou tiveram a oportunidade de refletir e ver, bom, pode, né, como o autor está falando assim, né, talvez não seja eficaz, mas o que custa? Se é uma das oportunidades que a gente tem para cuidar, para ajudar, para preservar, vamos fazer, né? Mas, enfim, aquelas questões que existem alguns que entendem diferente, uns falam, usa isso, faz aquilo. É claro que tudo tem um certo cuidado, né? Porque tem outras questões, como o uso de remédios, né? Que é complicado, porque você pode
surgir algum efeito colateral que não é então assim um simples arriscar. Você está colocando realmente em risco, não é uma opção inteligente, vamos botar assim, né? Você está talvez trazendo mais risco ou piorando outro tipo de situação sem necessidade. Não é o caso do simples isolamento, né? Simplesmente eu estou optando de não sair, de me isolar um pouco durante um período para que essa situação diminua, né, o quadro de contaminação diminua e quanto antes essa situação toda passe, ó, a vida possa voltar, né, a um padrão mais, né, razoável do normal, que normal a gente já entende que nunca mais talvez voltaremos a uma normalidade, mas também nada, claro que, né, a gente não é querendo diminuir toda essa situação, né? Até porque nós vimos e tivemos, né, tantas perdas de amigos, de familiares, então não é diminuindo o potencial dessa situação, da dor das famílias, das pessoas, mas é também tomando uma atitude de que, ou pelo menos absorvendo, né, uma esperança, né? É o foco de todo o material da nossa aula, é termos uma esperança, principalmente na pessoa de Deus, de que tudo vai passar, né? De que em Cristo nós temos um caminho a trilhar de esperança, de uma solução, né, após toda essa situação, e crer que tudo está nas mãos de Deus, Deus condiciona a história, o tempo, e tudo que acontece tem um propósito. Às vezes nós é que temos um pouco de dificuldade de compreender, de entender, mas que a igreja possa entender que esse é um momento rico para que a gente possa se unir e crescermos juntos enquanto pessoas, famílias, enfim. Se na oferta da viúva o que se pretendia era honrar a Deus, pouco importava o valor ofertado, desde que ele manifestasse um autêntico ato de culto. As ações de preservação da pandemia não precisam ser necessariamente eficientes. Precisamos apenas que elas demonstrem que estamos realmente comprometidos com o bem-estar dos outros. É o que a gente estava falando. Mesmo que nossas ações possam parecer inúquas, não é a efetividade da ação em si que reflete em nós espiritualmente, e sim se elas exprimem meu engajamento em fazer o que for preciso para cuidar do outro. E no ponto 4, a igreja primitiva, um caso concreto. Estamos descobrindo muito de nós mesmos nesta pandemia, o quanto gostamos de ficar ou sair de casa, o quanto precisamos de contato físico, o quanto nos faz falta a liberdade. É muito didático para nós perceber que a saída desta crise não depende da capacidade individual de solucionar problemas, mas no agir coletivo, por um bem comum. Isto é engajamento solidário. Agir como todos, pelo bem de todos, dedicando o que for possível. A igreja, em sua gênese, mostrou essa solidariedade engajando-se na preservação do bem-estar e da justiça logo na sua primeira expressão coletiva. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, e preservando de comum acordo todos os dias no templo e no partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Atos 2, 44 ao 46, né? O início da igreja, o nascimento ali da igreja, como eles eram enganjados entre eles. Em um momento de vulnerabilidade,
dos novos convertidos, não faltou ação coletiva para lhe suprir as suas necessidades. A igreja solidária dava seus primeiros passos de afirmação como uma verdade perpétua que guiaria os homens em direção a Deus. Esse comportamento da igreja não é estanque, reproduz fielmente a ação de Jesus, que se fez como um de nós para em nosso meio agir pela salvação de todos. Cuidou de toda sorte da mazela com a mesma predisposição, sem medir esforços, para pensar e agir. É o tópico agora que nós estamos entrando. Ponto 1. O amor é a força efetiva que justifica e impulsiona qualquer agir solidário. Não está nas ideias, nem nas ideologias. Está no coração. Ponto 2. A luta comum a todos nós é pela preservação da vida, contra qualquer expressão de morte. Ponto 3. O fazer solidário ocupa-se em entregar o que estiver ao alcance mesmo que não pareça ser suficiente, porque a quantidade não garante qualidade. E no ponto 4, a igreja é o centro do fomento da solidariedade entre os seus e em favor dos que ainda padecem sem salvação. E finalizamos a aula, irmãos, e é isso, irmão. O nosso engajamento, ele precisa ser pautado no nosso sentimento de amor um pelos outros, principalmente do nosso amor à pessoa de Jesus, nosso Senhor, mas ele, né, bem em suas palavras, ele deixou claro que se a gente quer amá-lo, nós precisamos amarmos uns aos outros, porque senão a gente estaria nos enganando, achando que é impossível. Ele mesmo colocou como um fator impeditivo. Se a gente não nos amarmos, é impossível nós amarmos a Ele. Então, nossa fé, nossa vida cristã, ela precisa ser pautada nesses princípios. E ele mesmo, né, quando foi indagado, ele colocou esses dois parâmetros como resumindo ali, né, o cumprir de toda a lei, que era amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu semelhante como a si mesmo. E glória a Deus, porque nós, com todas as dificuldades, nós lutamos para que isso seja uma realidade no nosso meio, né? Os projetos que a igreja se envolve, o departamento de assistência social, e que isso possa ser uma realidade, irmãos, que toda a igreja possa estar engajada nesse objetivo, não só nesse período agora de pandemia, que agora se evidenciou mais uma necessidade quanto a isso, mas que isso possa ser uma característica realmente da nossa igreja, da nossa comunidade cristã, de termos esse cuidado um com os outros e também estender esse cuidado naqueles que estão do lado de fora, né, que carecem de ajuda e muitas vezes não batem a nossa porta. Mas que a gente tenha consciência de que eles precisam de nós, que nós possamos estar preparados e dispostos a irmos ao encontro deles de forma a ajudá-los. Tá? E a leitura diária da semana, como é de praxe, né, nos nossos materiais, segunda-feira, Filipenses 2, né, de 1 ao 11, que é inclusive até o texto base dessa aula. Terça-feira, Salmos, de número 89, do verso 46 ao 49. Na quarta, 1 Coríntios, capítulo 15, do 53 ao 58. Na quinta-feira, Romanos, capítulo 5, de 1 ao 11. Na sexta, 2 Coríntios, do capítulo 5, do verso 18 ao 20. No sábado, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21, do verso 1 ao 4. E no domingo, capítulo 2, 42 ao 47. Tá, irmãos? E que possamos ter um dia maravilhoso na presença do Senhor e que esse engajamento se torne uma realidade cada vez mais evidente em nossas vidas, em nossos corações, para que o nome do Senhor venha a ser engrandecido em nós e através de nós. Amém?